Mas agora, no Papo Reto, nós vamos falar de um assunto muito, muito importante. Inclusive, eu queria muito que uma amiga minha pudesse estar assistindo, porque ela ia precisar muito ouvir sobre esse assunto aqui. A importância da psicologia financeira, olha aí, tá? Vamos ver essa importância da psicologia financeira. Antes de eu chamar as minhas convidadas, duas mulheres inteligentes, bonitas, vamos acompanhar primeiro o VT para a gente entender um pouquinho esse assunto. Olha isso aí. A psicologia financeira é o estudo e a análise do comportamento das pessoas quando o assunto é o uso do dinheiro. Ou seja, como impulsos e emoções podem fazer com que você gaste o que não tem ou faça uma compra desnecessária. A forma como lidamos com o dinheiro, finanças pessoais, investimentos e decisões de negócios costuma ser explicada como um campo puramente matemático, no qual dados e fórmulas nos dizem o que fazer. A verdade, porém, é que grandes decisões monetárias não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família e reuniões com os colegas de trabalho. Além disso, cada decisão é um reflexo da história pessoal e das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo que a tomou. A psicologia financeira pode ajudar você a se relacionar de forma mais saudável com o próprio dinheiro. Quanto mais você anotar os próprios gastos, economizar e investir, mais prazerosa será a sua relação com o orçamento. Quer aprender um pouco mais sobre esse assunto e deixar de sofrer na hora de pagar as contas? Então acompanhe agora o nosso Papo Reto. Muito bem, gente. Olha aqui, ó, eu, Padre Marcos, estou muito bem acompanhado hoje com duas grandes mulheres aqui, muito especiais. Primeiro, todo mundo vendo a nossa querida Adrianinha, está sempre com a gente. Adriana, boa tarde, minha Boa tarde, Padre Marcos. Estou super feliz Agora de hoje estar sim, pessoalmente. Hoje está pessoalmente. Prometi cumprir. Verdade, então realmente você é uma mulher de palavra. Então, parabéns. bastante. Adrianinha, para quem, só para lembrando, que é uma grande psicóloga, né? Uma mulher assim muito profissional que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa questão dessa psicologia dentro das questões financeiras. E hoje eu tenho a alegria também aqui de uma jovem mulher que também veio hoje falar conosco, é a nossa querida Natália Cunha, que ela é consultora financeira. Natália, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar desse assunto que é extremamente importante, né? Que bacana. Então, que bom que a gente vai poder bater esse bate-papo hoje. Que bom que as duas estão aqui. Então, eu já queria, para a gente entender um pouquinho, assim, para a desenvoltura desse assunto, queria começar com você mesma, a Adriana. Adriana, qual a principal função da psicologia financeira? Ela é importante porque às vezes as pessoas elas vão gastando, porque assim, o gastar também é uma compulsão. As pessoas acreditam que não, então você começa com uma ansiedade e você vai desenvolvendo e ela vira uma compulsão. Do mesmo jeito que a compulsão alimentar, compulsão por drogas, Sim. compulsão por comida, ela vai indo e a pessoa vai gastando e ela não percebe. Então é importante você entender por que você está gastando, qual é essa necessidade e quando você não consegue gastar, você entra numa crise de abstinência. E as pessoas elas têm compulsão por gasto e às vezes ela começa a disfarçar esse gasto por coisas simples como comida. Então eu já tive pacientes porque se chegasse em casa com um monte de sacola de roupa, de sapato, de coisas que eram supérfluas, elas iam ser chamadas a atenção pela família, ou marido, isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Sim. Então a família fica chamando a atenção. As pessoas começavam a comprar com coisas de supermercado. Então, a hora que perceberam, foi a hora que a gente chegava e olhava no armário, tinha pacotes e mais pacotes de macarrão, de arroz, de feijão vencidos. Porque a pessoa vai no supermercado e ninguém critica quando você chega todo dia com um monte de sacola de supermercado. Então, você chega 4, 5 sacolinhas de supermercado e ninguém vai lá falar, o supermercado está precisando. Só que na hora que olha no armário, na despensa de casa, tá ali um monte de pacote de macarrão, de molho, de ervilha, de coisas que já vem
venceram, porque assim, é uma compulsão que ela tem. Mas isso também não é resultado do próprio sistema financeiro mundial, né? Que isso induz as pessoas a ter esse tipo de consumismo? Induz, porque você precisa assim, parece que a gente só é bom quando a gente tem mais. Quando tem mais, Eu quando preciso precisa... ter e não guardar. Então a gente é sempre indicado, a gente sempre foi educado indiretamente a ter mais. Eu sou melhor quanto mais eu tenho, quanto mais eu aparento ter. Então, às vezes você tem... Por que eu não posso ter 1 ou 2 sapatos pretos de salto? Não, eu tenho que ter vários. A cada dia você tem que estar com um sapato, com uma roupa, para que mostre a sua capacidade como pessoa inteligente e interessante. Exatamente. É o que o mundo oferece. Você vai, uma mulher, ela vai num casamento que ela foi há 5 anos atrás com um vestido. Ninguém nem lembra que vestido que ela usou naquele casamento. Mas se ela for agora, ela precisa comprar outro novo. Pois é. Então ninguém vai lembrar, mas Realmente, ela tem que ter outro vestido novo que ela usou uma vez e não usou durante 5 anos. Mas dá um desespero que ela precisa comprar outro. Parece que precisa. E Natália, e qual seria a pior atitude de uma pessoa compulsiva assim? O que é pior nesse tipo de pessoas que têm essa maneira compulsiva de tudo? Na realidade, assim, eu acho que o ponto principal é essa identificação, né? A gente está falando aqui muito da psicologia, da importância, porque a gente precisa ter um autoconhecimento, né? Porque a gente, se autoconhecendo, a gente consegue entender ali o que está levando a ter essa compulsão por compras, né? A ter isso. Então, assim, isso acaba virando uma doença, né? Hoje é caracterizado como oniomania, o nome da doença da compulsão por compras, né? Então assim, tem esse nome aí que as pessoas... Existe esse nome de oniomania e, claro, até o que vocês estavam falando agora há pouco, a gente também é bombardeado o tempo todo pelo marketing. Sim. Né? Então, é exatamente o que a Adriana comentou aqui, né? A gente acaba querendo sempre ter mais, fazer mais, comprar mais, né? Porque a gente também está todo o tempo tendo as pessoas estão fazendo com que a gente tenha mais vontade, né, digamos assim. Então, assim, não é que existe a pior atitude, né, respondendo a sua pergunta. Eu acho que o principal ponto é identificar se está entrando nessa doença, para justamente buscar uma ajuda ali profissional, né, com um psicólogo, para entender o que está faltando por trás, para preencher o que está faltando dentro, que está indo ali para a compulsão por compras, né? É interessante que a gente vê que não é só esse fato que mostra um desvio, uma ajuda psicológica, uma falta de entendimento, como acho que em todos os setores da nossa vida, né? Acho que, né, eu acho que a psicologia ajuda muito e o trabalho de vocês também para a gente ter, cada um deve ter a sua própria, o seu próprio discernimento para não entrar nessa vibe de todo mundo faz, todo mundo quer, então vamos todo mundo fazer. Porque parece que o certo é fazer o que a maioria está fazendo. Não, e foi como a Ana falou. É uma falta, é um buraco. Então, você vê que, assim, eu começo a ser criticada pela minha família, mas o vazio que eu sinto é tão grande que não é mais uma roupa, um brinco, um anel, um sapato, uma gravata nova que me preenche. Então, para eu não ser cobrada pela minha família, eu compro vários pacotes de macarrão. É só o ato de comprar. Eu preciso comprar, adquirir alguma coisa. Então, o que um pacote de macarrão ou 10 quilos de arroz vai me trazer de benefício para mim? Nada. Porque assim, eu não vou sair com 10 quilos de arroz. É só o ato de comprar que preenche esse vazio dentro de mim. Então, assim, quando começa a ser um vício mesmo. Eu preciso comprar, ter alguma coisa que eu levo para casa o vício e é um dar mau aquela hábito, coisa. né? Dá aquela coisa mau hábito. gostosa. E essa compulsão por compras, na realidade, né, ela está muito ligada com os sentimentos, né? Então, assim, o ser humano, de modo geral, ele é movido à emoção, né? Nós somos movidos pela emoção. Então, a gente acaba agindo mesmo na impulsão, né? A gente acaba sendo impulsivo por aquilo. Então, o ato de comprar demais, né, que vira um vício, que vira uma doença, a oniomania, como a gente estava falando aqui, é muito nessa questão de emoções, né? Ou tô muito triste, ou tô muito feliz, e aí a gente vai descontar ali naquela compulsão, assim como os demais vícios, né? Vício pela comida, né? Enfim. Que legal, gente. Olha, o papo só está aquecendo aqui com essas duas grandes mulheres, a Natália e a Adrianinha, que é quando a mulherada tá junto para falar de assuntos inteligentes, pode parar porque o negócio é bom. Maravilha, hein?
E a gente sabe que tem toda uma engenharia pensando no comportamento humano, em cada idade, para que possam agir dentro de um financeiro em cima de tudo isso. Importante a gente saber disso, tá ok? Mas olha só, a nossa querida Natália falou que nós somos muito movidos de emoção. Emoção? Emoção é agora, sabe por quê? Porque ela está aqui, a rainha chegou. E a rainha, ela chegou com esse produto que vai ajudar você. E ele é novo no mercado. Vamos continuar nosso assunto aqui. Ô Natália e minha querida Adrianinha, eu estava falando, na hora que eu levantei, eu falei assim, a gente sabe, eu também sei um pouquinho disso, eu também estudei um pouquinho o comportamento humano, etc. A gente sabe que existe todo um estudo feito sobre a psicologia humana em todas as idades. E o próprio sistema capitalista, ele é dotado de pessoas que há anos vêm fazendo esses estudos para saber o comportamento de uma criança, de um jovem, das mulheres, dos homens, de um casal. E ali é feita toda uma programação de um consumismo em cima de tudo isso. Então nós todos temos os desejos que é próprio da idade, da fase, e é tudo muito bem trabalhado. Por isso, eu gostaria, assim, aproveitar agora, essa pergunta é para a Natália. Qual, então, seria a primeira atitude que alguém, que, por exemplo, adquire dívidas, porque a pessoa que tem essa questão toda de consumir, acaba, às vezes, não tem condições e acaba adquirindo dívidas. Então, o que deve fazer? A primeira atitude para alguém que tem muitas dívidas, o que tem que fazer para que as coisas sejam acertadas? O primeiro ponto é conhecer o orçamento familiar, né? Entender ali quais são as despesas fixas, as despesas variáveis. Porque quando a gente contrai uma dívida, né? Quando a pessoa contrai uma dívida, ela precisa entender se uma negociação vai caber dentro do orçamento dela. Então, é de extrema importância o primeiro ponto, fazer o planejamento familiar, né? Entender quais são as despesas fixas, os variáveis, que é muito ali onde a gente se perde, né? Que são os gastos do dia a dia, os picadinhos ali do dia a dia. Então, é importante se conhecer, né? Quando a gente fala do autoconhecimento nas finanças, também é extremamente importante, porque você precisa entender a sua rotina, o seu dia a dia. Dia a dia, aquilo que é a sua própria sobrevivência comum. Exatamente. Então, quanto que eu gasto ali com alimentação, com combustível, com lazer. Certo. Então, é extremamente importante definir ali um teto limite de gastos, entender quais são os custos fixos, para daí, então, entrar no passo da dívida, né? Então, bom, eu já sei aqui quanto que eu recebo por mês, quais são as minhas despesas fixas, eu já sei qual que é o meu teto limite de gastos, e aí me sobra essa fatia. Então, essa fatia aqui, eu consigo negociar essa dívida, não consigo, aí tem que entrar em contato realmente com o credor, né, para poder entender ali quais são as condições, mas primeiro passo realmente é entender o orçamento familiar. Perfeito. E Adrianinha, aproveitando isso que a Natália acabou de falar, que é muito importante, como dentro da psicologia, a psicologia fina pode ser trabalhada esse dia a dia? Tem assim uma dica, porque as compras são por impulso. Então, assim, tem uma dica muito boa, é você colocar um cartão de crédito na sua carteira. Hoje em dia, a maior parte das compras são cartão de crédito. Você colocar, a gente fala que tudo que é compra de impulso dura 72 horas. Então, você colocar um post-it, um papelzinho, alguma coisa ali no seu cartão de crédito, na sua carteira, escrito 72 horas. No celular, quando você foi comprar, principalmente agora que a compra online cresceu muito, no computador, você coloca ali 72 horas. Porque na hora que você abre a carteira, pega o celular, você para, respira e olha. E espera, porque com certeza toda compra impulsiva, ela passa em 72 horas. Agora você está assim, eu preciso desse copo, eu preciso, aí vai passando. Se você conseguir esperar essas 72 horas, com certeza, depois das 72 horas, você nem lembra que você queria comprar aquele copo. É verdade. E você estava naquele desespero que precisava, se você não comprar, e é um desespero muito grande. Parece que se você não comprar, você vai morrer. É uma sensação, porque quem é compulsivo é essa sensação mesmo de que precisa, é oportunidade única, você tem que ter aquilo, se não tiver, sua casa não vai andar, você não vai andar, sua família precisa, e vai arranjando um monte de desculpas. E a hora que você põe 72 horas, você até esquece daquilo. Isso está muito ligado também, talvez, eu não sei no caso da Natália, mas eu creio que sim, porque a Natália estudou tudo isso também. Essa questão do belo.
Porque, por exemplo, vamos falar de hoje vocês mulheres. A gente analisa hoje que as mulheres trabalham, a grande maioria está trabalhando, e uma mulher hoje, a maioria, quando tem um carro bonito. É. A mulher não quer ter um carrinho, desculpa a palavra, um carrinho bem simplesinho. Normalmente, porque o mercado fala, mulher, você que trabalha, você que é inteligente, você precisa ter, no mínimo, este carro. E a gente vê na sociedade as mulheres com aqueles carros ou para cima. Essa questão de também falar, assim, poxa, mas o que é necessário para mim? É um carro que me leva e traz? Ou é a beleza porque está na moda? Daqui a pouquinho eu gostaria que cada uma falasse um pouquinho disso, porque de repente isso pode nos ajudar, essa questão do consumismo e das finanças também. Não é, Natalinha? Com Mas daqui a certeza. pouquinho eu queria ouvir a sua opinião, como uma especialista financeira, e você, dentro da psicologia. Tá bom? São duas mulheres inteligentes, bonitas, e que quero ouvir o que elas falam sobre isso. Porque o mundo, como o padre falou, é preparado para isso. Ó, isso aqui fica bom para você. Para você, Natalinha, esse carro, essa casa combina para você. Até cachorro agora, porque estão fabricando até cachorro. Tem cachorro para esse tipo de gente. A gente está vivendo sempre assim. Não é bom ter só um cachorro? Não importa o cachorro que você tem. Agora, cachorro, gato, Adrianinha e a Natália, hein? Natália, eu tinha feito uma pergunta para você. Você lembra a pergunta? Eu lembro. Você mencionou aí sobre o carro, né? Como exemplo até, né? Sim. De quando indica ali aquilo que é melhor ou mais bonito Mais ali para a pessoa bonito, comprar, né? Eu acho que essa pergunta é muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com o dia atual, né? Hoje é muita rede social, né? Sim. Então a gente está o tempo todo se expondo de certa forma e a gente consegue ver ali o que o outro amiguinho tá fazendo, né? E nas redes sociais as pessoas só mostram aquilo que é bonito. Ninguém vai mostrar ali a tristeza. O que é necessário. A dívida que ficou atrás pagando. Exatamente. Então, eu acho que é estímulos mesmo da rede social, né? Assim, de modo geral. De você ver ali o colega, outra pessoa fazendo uma viagem ou gastando, comprando uma coisa legal. E aí acaba que você acha que tem que ser daquela maneira também. Não, se eu não fizer aquela viagem, ou se eu não comprar aquilo que a pessoa comprou, ou se eu não frequentar aquele restaurante, eu sou menos, né? Por isso que a gente volta a falar no autoconhecimento, né? Que eu falei lá atrás, Sim. porque a psicologia ela é extremamente importante justamente isso, porque você precisa se conhecer, entender quais são os seus objetivos de vida, financeiros e tudo mais, porque senão você cai nessa armadilha, né? E que te faça bem e te faça feliz, não é isso, Adriana? Porque daí você vai desenvolvendo a sua autoestima. Eu não Exato. preciso ter tudo que o meu amigo tem, o que nem é amigo, aquela Pra falar pessoa... da tal felicidade, né? Exatamente, porque tá aquilo que tá nas redes sociais, que lançou esse modelo novo de carro, ou esse modelo, tá na moda isso e eu não tenho. Porque se eu tenho autoestima, não, tudo bem, eu não tenho, legal, mas porque o meu objetivo é diferente. Eu tenho um objetivo de, às vezes, comprar uma casa, ou saldar uma dívida que eu já fiz, ou economizar porque eu tenho que guardar um dinheiro para minha velhice, porque a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, você vai ficando mais velha, a possibilidade de você manter o seu emprego ganhando o mesmo que você ganha hoje, vai ficando mais difícil. Então, a gente tem que pensar naquela coisa da velhice. Então, eu tenho que guardar um dinheiro para quando eu ficar um pouco... E, assim, velhice é na idade que eu já estou hoje. É tipo Imagina, assim, que verdade, isso? 53 anos. Se você tem um emprego CLT, é super difícil de você manter esse emprego. Depois dos 48, 49 anos, vai ficando muito A gente difícil. sabe que isso é uma verdade, né? Então a gente tem que pensar no futuro, não é você, então eu não vou fazer mais nada. Então tem que ter tudo tem que ter equilíbrio. Verdade, verdade. Não dá para gastar demais, nem não vou fazer vou nada fazer. pensando lá no futuro. Manter o equilíbrio. Manter equilíbrio. E em cima disso, eu já vou deixar uma pergunta aqui para as duas responderem, que é o seguinte: também tem essa questão do extremo, né? Tem essa questão de a gente acaba consumindo tanta coisa que desnecessária, mas às vezes tem pessoas também, eu queria que vocês falassem sobre pessoas que às vezes têm condições, precisaria consumir o necessário, mas também é muito fechada e... Como é que você dá nome para isso? Uma pessoa muito... Avarenta. Avarenta? É. Já eu quero ouvir isso aí, porque isso também tem. Então, minha gente, como continuar o nosso assunto aqui, eu coloquei essa questão. E aqueles que são mais avarentos, que você até usou o termo, né? Avarento. Porque existem pessoas que consomem demais, talvez uma grande parte das pessoas,
Mas existem pessoas avarentas, né? Existem. Também é um problema. É um problema. Tudo que a gente pega, os dois extremos, também é um problema. A gente tem sempre que ter o equilíbrio, porque a pessoa avarenta, ela também sofre, ela tem muito medo do que vai ser o futuro, do que ela vai passar necessidade, que ela não vai ter nada no futuro, ela não está vivendo o presente. Então, ela está numa ansiedade do que vai ser o futuro, do que vai acontecer na vida dela. Então, ela deixa de aproveitar o momento presente e, assim, e começa desde coisas simples, como comida. Então, eu vou comer arroz com um ovo, mas assim, uma quantidade pequena, porque senão eu posso passar fome. Então, e não são pessoas que têm uma condição financeira que realmente, às vezes você pega um diretor de empresa, uma pessoa que tem uma condição financeira boa e ele só vai pensando em guardar, e ele priva ele e a família dele, às vezes, de comida. Então, imagina você fazer uma dieta de arroz e ovo, sempre, por muito tempo, então vai tirando vitamina, vai tirando um monte de coisa, porque ele tem medo que algum dia ele vai passar fome. Então precisa de tratamento para entender se foi algum trauma que ele passou quando ele era criança, o que aconteceu, porque ele trouxe isso para a vida dele adulta e ele continua vivenciando como se fosse antes, ou se foi algo que ele passou também depois, ele não passou necessidade, não passou nada, mas ele foi desenvolvendo esse trauma dele não conseguir gastar e precisar guardar tudo, porque ele acha que ele vai passar alguma coisa no futuro. Porque a pessoa, tem gente que não gasta com absolutamente, acho que a Natália já deve ter visto, a pessoa, ela guarda, sempre pensando num problema dela no futuro que venha a acontecer e sofre muito. E as pessoas que estão em volta, a família, principalmente a família, sofre junto com ele. E a vida, às vezes, ela é tão inesperada, às vezes a pessoa chega, falece e não deixou aproveitou tudo nada, aquilo deixou guardado. tudo aquilo, ela mesma não curtiu, não deixou ninguém curtir também. Tem esse problema, né, Natália? Assim, hoje no Brasil, o problema maior realmente são os endividados, né? Se a gente pegar aí, fazer uma comparação, de fato, o maior problema que a gente tem realmente é o consumismo, são as dívidas, são pessoas que contraíram dívidas por falta de planejamento financeiro, né? Mas sim, existe esse lado também e ele afeta a saúde mental, física, tudo, porque tem, exatamente como a Adriana falou, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Isso é com qualquer área da nossa vida, na realidade, né? Então, é de extrema importância a gente buscar o equilíbrio. Então, viu que está indo muito para um extremo, né? É que nem a alimentação, né? A gente pode colocar aqui como uma referência. A gente não pode só viver de hambúrguer, mas também não dá pra gente só comer salada, digamos assim. Entendi. A gente precisa trazer esse equilíbrio, ter as coisas boas, com equilíbrio, sem exagero, né? E a mesma coisa é cuidar ali da alimentação, né? Nesse exemplo que a gente está dando. E é a mesma coisa, assim, com as finanças, Maravilha. E quando você falou das finanças também, gostaria, né? Se der tempo aqui, que você falasse um pouquinho das pessoas que estão muito endividadas por causa desse consumismo. Quais seriam os primeiros pontos que ela deveria trabalhar porque até psicologicamente ela se cobra, ela não dorme, porque ela também está sendo cobrada o tempo todo.